Dica de professora e de quem produz, tá? Eu sempre falo isso para minhas alunas. Vai começar a fazer caderno de disco? Você não sabe se vai ser aceito, se você vai vender esses cadernos. Então, o que eu falo para as minhas alunas, tá? Primeira coisa, compra o kit de caderno de disco. Compra um de cada, ou compra um só, né? Compra. Comprou uma vez, vendeu tudo? Compra a segunda vez. Vendeu tudo, já começa a pensar em investir numa encadernadora. Por quê? Porque vai ter venda. Você vai ter venda para pagar a sua encadernadora. E eu super indico para vocês essa bonitinha aqui, ó, que é a Disque-Sint. Ela parece pequenininha, mas dá para a gente produzir super bem com ela, tá? Primeira coisa que eu faço aqui. Tá vendo aqui que eu marquei a minha? Ela tem uma... Opa! Ela tem uma linha aqui, ó, bem no número 11, tá vendo? Porque é onde eu coloco a minha folha para dar certinho. Então, o que eu vou fazer aqui? E ela fura, em média, 20 folhas. Então, super maravilhoso. Ó, eu venho aqui, coloco aqui no 11, furo. Aí ele tem esse pininho aqui do lado. Eu venho aqui, encaixo no último furinho, arrumo um papel e pronto. Furei centralizado os 8 furinhos. Tá vendo? Então, para você que já fez o teste, já foi lá, já comprou o miolinho de disco, já viu que o seu público, ele simplesmente aderiu ao caderno de disco, você tem como pagar o investimento de uma encadernadora, vai lá e compra a sua encadernadora, tá? Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Por quê? A gente trabalha muito, né? A gente não trabalha pouco. Então, quando a gente investe numa máquina, a gente precisa que o material feito nela pague essa máquina. Não é assim? Vocês não são assim? Né? A gente não está a vida a passeio e as coisas não estão fáceis. Então, comprar uma máquina para poder não saber se vai dar certo ou não, a gente precisa saber em qual terreno que a gente está pisando, né? Eu coloco 60 folhas de 120 gramas. Eu só faço o caderno de discos com folha de 120 gramas, tá? Todos os miolinhos lá do site de caderno de disco é de 120 gramas, tá bom? Todos. Então, às vezes a gente acha que essa pequenininha aqui ela não vai dar conta, mas ela fura bastante folha e a gente consegue ter uma produção bacana, tá? Ó, já estou acabando. Papeando e... Existem os furadores lá de fora. Claro que existem os importados. Mas, primeiro, ele é importado, você não encontra ele com tanta facilidade. Segundo, ele só fura 5 folhinhas. De 120 gramas, nem 5, são só 3. Tem alguns que só 2. Esse aqui não, esse aqui eu pego, em média, 10 folhas e consigo furar. Né? 10, 15 folhas e ele fura de boa, tá? Ó. Venho aqui e finalizo.